Quantas vezes por dia você pega o celular sem ter nenhum motivo? Eu não tô falando de responder mensagem, nem de trabalhar, nem de pagar uma conta. Eu tô falando daquele movimento automático que você tá esperando alguma coisa e pega o celular. Tá no banheiro, com o celular. Tá esperando o elevador, mexe no celular. Às vezes você nem sabe o que tá procurando, você só sabe que precisa pegar o telefone e olhar alguma coisa nas redes sociais. E é aí que a coisa fica interessante, porque você não tá necessariamente viciado em uma rede social específica. Você tá ficando viciado na sensação de que alguma coisa pode estar acontecendo. Pode ter uma mensagem, uma curtida, um vídeo engraçado, uma fofoca. E o seu cérebro adora coisas novas. Por isso o celular é tão eficiente em sequestrar pequenos pedaços do seu dia. Ele não precisa roubar uma hora inteira. Ele rouba 10 segundos, depois 30, depois 2 minutos, 5 e você nem sente. É o famoso eu vou dar só uma olhadinha. Essa frase já destruiu mais produtividade do que uma reunião inútil. Porque você não pega o celular pensando, agora eu vou desperdiçar 40 minutos da minha vida. Claro que não. Você pensa, só vou olhar rapidinho. E é justamente por isso que funciona. Porque ninguém precisa convencer você a passar 3 horas no celular. Só precisa convencer você a ficar mais 5 minutos. Agora pensa no seu dia de ontem. Quantas vezes você pegou o celular? Não quantas horas, quantas vezes. Porque existe uma diferença enorme entre passar 1 hora olhando alguma coisa porque você decidiu assistir um filme e pegar o celular 80 vezes sem nem saber o porquê. Você está treinando seu cérebro a interromper tudo. E o pior é que você começa a fazer isso até quando não está com o celular na mão. Você está trabalhando e sente vontade de conferir alguma coisa, está lendo e sente vontade de conferir outra coisa, está no meio de uma tarefa e pensa, deixa eu só ver uma coisinha. Só que esse só uma coisinha quase nunca é uma coisinha, porque o celular não foi criado para você entrar, fazer uma coisa e sair. Ele foi criado para você ver mais um vídeo, mais uma postagem, mais uma notificação. É literalmente uma máquina de dizer, espera, não vai embora ainda, olha isso aqui. E você olha de novo, de novo, de novo, porque aparentemente o melhor momento para consumir mais estímulos é justamente quando seu cérebro está implorando por descanso. O problema é quando isso começa a afetar uma coisa que você provavelmente acha que não tem nada a ver com o celular, a sua capacidade de prestar atenção. Porque pensa, como você assiste alguma coisa hoje? Você consegue assistir um filme de 2 horas sem pegar o celular hora nenhuma? Consegue comer sem assistir nada? Consegue tomar banho sem colocar um vídeo? Sem música, sem podcast, sem vídeo, sem feed, sem notificação, sem nada, só você. É estranho, né? Porque ficar sem fazer nada virou quase uma atividade desconfortável. Você está esperando alguma coisa e imediatamente procura o celular. Como se 2 minutos de silêncio fossem uma emergência. E talvez seja justamente aí que esteja uma das maiores mudanças da nossa geração. A gente desaprendeu a ficar entediado. E isso parece uma coisa pequena, mas não é. Porque o tédio sempre foi um espaço onde o cérebro podia fazer outras coisas. Pensar, imaginar, criar, lembrar e até resolver problemas. Agora, antes que qualquer pensamento termine de aparecer, você já abriu o Instagram. Seu cérebro começa numa frase e você já está pensando que poderia fazer alguma coisa. E talvez você esteja percebendo agora que não é apenas o seu tempo que está indo embora. É a sua atenção. E a atenção é uma moeda. Você gasta atenção o dia inteiro. Cada aplicativo quer uma parte dessa sua atenção. Cada notificação quer uma parte. E no final do dia você chega em casa com a sensação de eu não fiz nada. Mas fez. Você só gastou sua energia em centenas de pequenas interrupções. E ainda tem outra coisa, a comparação. Porque você entra no celular para se distrair e 5 minutos depois está questionando a própria vida. Você vê o pessoal viajando, emagrecendo, comprando casas e você pensa que está atrasado. É claro que a internet também tem coisas maravilhosas. Você pode aprender, se informar, descobrir lugares, criar, trabalhar. O problema não é a tecnologia. É quando você não consegue mais escolher quando ela entra na sua vida. Porque uma coisa é dizer, vou entrar no Instagram por 20 minutos. Outra coisa completamente diferente é perceber que toda vez que existe um espaço vazio, sua mão automaticamente procura o celular. Isso é um hábito. E hábitos são perigosos porque começam a acontecer sem pedir autorização. Você não decide, você simplesmente faz. E talvez a maior prova disso seja agora. Depois que esse vídeo acabar, o que você vai fazer? Provavelmente vai procurar outro vídeo.
E não tem nada de errado em assistir outro vídeo, mas percebe a velocidade? Você termina uma coisa e imediatamente precisa de outra. Não tem intervalo, não tem silêncio, não tem ok, acabou. É sempre e agora? Qual que é o próximo vídeo? Qual é o próximo conteúdo? E talvez o seu cérebro esteja cansado justamente desse e agora, constante. Porque você não precisa de mais estímulo o tempo inteiro, você precisa de espaço. Espaço para pensar, para descansar, para simplesmente existir. E talvez você nem perceba o quanto sente falta disso, até experimentar. Na próxima vez em que estiver esperando alguma coisa, não pegue o celular, não faça nada. 5 minutinhos. E provavelmente você vai sentir vontade de olhar, é quase automático. Mas espera, olha ao redor, percebe as pessoas, os sons, deixa sua cabeça fazer alguma coisa, talvez ela fique inquieta, e tá tudo bem. Você passou anos ensinando seu cérebro a fugir de qualquer segundo de tédio. Ele não vai desaprender isso em 5 minutos. Mas talvez você descubra uma coisa. O silêncio não é tão desconfortável quanto você imagina. E talvez aquele vazio que você estava tentando preencher o tempo inteiro não fosse um problema. Talvez fosse só um espaço que você nunca mais deixou existir. Porque a vida real é cheia desses espaços. A gente pega fila, trânsito, elevador, café, toma banho, espera. E se você preencher absolutamente todos eles com uma tela, quando é que você vai simplesmente estar presente? Essa é a pergunta. Não quantas horas você usa o celular, mas quantos momentos da sua vida você já não consegue viver sem ele. Porque talvez o problema não seja o celular ocupar 2, 3 ou 4 horas do seu dia. Talvez o problema seja ele ocupar os pequenos segundos que deveriam pertencer a você. E esses segundos parecem insignificantes, até você perceber que foram anos. Então, da próxima vez que você pegar o celular sem saber o porquê, para um pouquinho. Antes de desbloquear, pergunta: eu quero realmente olhar isso? Se a resposta for sim, olhe, mas se a resposta for não sei, talvez seja justamente aí que você deveria deixar o celular no bolso. Porque você não precisa transformar cada pausa em conteúdo. Não precisa transformar cada silêncio em música, em vídeo. E principalmente não precisa passar o dia inteiro assistindo a vida dos outros enquanto a sua acontece em segundo plano. Porque o seu celular pode ter uma bateria de 100%, mas a sua atenção não tem. E talvez seja a hora de começar a economizar o que realmente importa. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo 11:11. Tchau!